Olá, pessoal. Na última aula, a gente havia falado um pouquinho sobre o ciclo Rankine, e que é o modelo empregado nas plantas de potência, né, a vapor, vapor de água. E nós estudamos um pouquinho sobre os 4 estágios e também, logicamente, aqui os 4 dispositivos que existem nesta planta e que, então, fazem ou operam sobre o ciclo Rankine, tá? Mas um detalhe importante é que quando a gente terminou a aula, na verdade, entendendo que esses 4 estágios, eles funcionam dentro de um ciclo termodinâmico. Esse ciclo aqui, chamado de ciclo Rankine. Ou seja, quando as máquinas, ou quando os dispositivos, desculpa, operam ciclicamente, formando aqui, nesse caso do ciclo Rankine, um processo adiabático, seguido de um processo isobárico, de um processo adiabático, e de um processo isobárico, então recomeçando o ciclo, tá? Em termodinâmica, é muito mais fácil e visual entender um processo de uma máquina térmica utilizando sempre os diagramas. Nesse caso, nós vamos, em máquinas térmicas, utilizar com muita frequência o diagrama que relaciona a temperatura do fluido de trabalho com a sua entropia no estado, né? Aí você fala assim, mas puxa, mas a gente não falou nada sobre entropia, né? Se você puxar aqui na nossa aula anterior, nós não havíamos falado sobre processos que envolvem entropia. O processo adiabático envolve pressão e havia comentado sobre o processo isobárico. E aqui que entra um ponto importante que é o seguinte, ó. Os processos adiabáticos, né? Então aqui eu queria chamar essa atenção antes de mais nada. O processo adiabático, ele pode ser considerado um processo iso da seguinte forma, ó. Ele pode ser um processo dependendo da situação. Ele pode ser um processo chamado isentrópico. O que é o processo isentrópico? O processo isentrópico é um processo de entropia constante. Ou seja, em um processo adiabático, o fluido ele pode manter a sua entropia. Só que os processos adiabáticos também podem ser considerados em algumas situações, isoentálpico ou isentálpico, tá? Assim, o pode ser escrito assim também. E aqui também, isoentrópico ou isentálpico, tá bom? Os processos adiabáticos, então, eles podem ser considerados ou isentrópicos ou isentálpicos. Então, esse é o ponto aqui. Quando nós estivermos estudando aqui o ciclo Rankine, toda vez que a gente for falar de um processo adiabático, como é o caso do bombeamento e como é o caso da expansão na turbina, né, ou da compressão na bomba e na expansão na turbina, nós estaremos considerando esse processo como sendo processos isentrópicos. E isso é muito importante, por quê? Porque a entropia ela é uma variável de estado, assim como pressão, volume, então, entalpia, energia interna, título, etc. Tudo isso que eu citei são variáveis de estado termodinâmico e podem ser determinados, né, pelas tabelas de vapor ou pelo software termodinâmico lá que nós estamos utilizando, que é o caso é o CAT3, né? Tá bom? Então vamos trabalhar esse ciclo Rankine aqui, ó, com esses 4 estágios dentro do diagrama, tá bom? Lembrando que o diagrama temperatura e entropia, ele possui aquela curva que separa os estados, né? Os estados do fluido. Então, assim, ó, a gente tem essa região aqui, ó, que é a região onde a gente tem o chamado líquido comprimido, tá? Aqui nós temos o estado, que é o estado bifásico, líquido-vapor, e aqui nós temos o estado essa região aqui, chamado de vapor superaquecido. E lembrando que qualquer ponto aqui sobre a curva, né, esses pontos aqui, nós temos, na verdade, deste lado, a região em cima dessa linha, chamado líquido saturado, e em cima dessa linha, chamado vapor saturado, tá? Então, só para a gente identificar aqui, não fazer confusão.
A região L nós chamamos de líquido comprimido. Então, vou fazer uma revisão, na verdade, né? Líquido comprimido. Ali a região que está escrito LV, né? Isso aqui é o estado bifásico, ou seja, líquido mais vapor. Uma coisa importante, nesse estado bifásico aqui, a quantidade de vapor, o percentual de vapor, lembrando que ela é dada pelo título. Tá? Nós denotamos pela letra X. Esse título aqui, ele também pode ser obtido via software, tá? CAT3, tá? Ele tá lá no software. E, por último, nós temos a região aqui, né? Que é a região que nós chamamos de vapor superaquecido. Superaquecido. Joia? Então, tá bom. Agora, vamos desenhar os processos aqui, aqui dentro, tá? Algo importante aqui, de onde a gente vai partir os nossos desenhos aqui dentro do diagrama. Nós partiremos aqui pelo estado 1, tá? O estado 1, vamos só lembrar o que ele é aqui, ó. O estado 1, ele é o processo anterior à bomba e ele, na verdade, se trata do processo onde a gente tem o fluido saindo do condensador. O que a gente tem de característica importante do fluido aqui? O fluido no condensador, ele é assumido, a gente assume teoricamente que ele sai na forma de líquido, tá? Então, é vapor para líquido, ele sai na forma do chamado líquido saturado. Ou seja, todo o teor de vapor, ele é plenamente condensado no estado líquido, tá bom? Quando nós temos o estado chamado líquido saturado, aqui no diagrama, nós estamos falando de uma posição em cima dessa linha aqui, tá? Então, ele não está na região do líquido comprimido. Ele está nem na região bifásica, porque a gente não tem vapor, tá? A gente tem apenas líquido. Só que ele sai na condição onde todo o vapor é condensado, ou seja, todo o vapor é condensado, só que aí nós não temos ainda o aumento de temperatura ou pressão. Ele sai exatamente numa posição mais em cima dessa linha aqui, ó. Chamaremos aqui de estado 1. Tá? É importante aqui entender que nesse estado nós temos o chamado líquido saturado, tá bom? Aí vamos pensar aqui, ó, o que acontece, o que acontece aqui na bomba? Na verdade, na bomba, ó, se a gente pensar o processo de bombeamento, ele é um processo adiabático e, como eu já havia comentado, ele é isentrópico, ou seja, com entropia constante, tem que manter o valor, só que ele tem um incremento de pressão. Uma coisa importante aqui, tá, gente? Esse eixo é o eixo de temperatura, não é o eixo de pressão. Então, só que assim, qual que é a correlação importante que nós temos aqui? Aqui, proporcionalmente, ao aumentar a temperatura, aqui nós também aumentamos pressão, tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, nesse processo de bombeamento, que levará o fluido do estado 1 para o estado 2, só que de maneira isentrópica, tá? Então, é importante notar aqui, ó, que o valor de entropia não pode mudar, por isso que nós temos que desenhar isso na vertical. Ele vai aumentar a pressão, consequentemente aumentará a temperatura também, tá bom? Mas aumentará a pressão de maneira isentrópica, ou seja, levando isso de um estado 1 para um estado 2. Joia? Olha isso aqui, ó. Ok? Agora, uma coisa importante aqui. Nesse diagrama temperatura e entropia, o que a gente pode traçar, que pode também nos ajudar? São as chamadas linhas isobáricas. As linhas isobáricas, elas têm o seguinte formato nesse diagrama aqui, ó. Ou seja, isso eu quero dizer o seguinte, qualquer ponto sobre essa linha que eu vou traçar aqui, ele vai manter a mesma pressão, tá? Então, antes de mais nada, eu vou traçar aqui, passando pelo ponto 1, uma isobárica aqui, ó, que seria essa daqui, ó. Essa chamada linha isobárica. Ou seja, qualquer ponto que esteja sobre essa linha, esse traçado aqui, ó, ele se encontra a mesma pressão, que seria a pressão P1, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, aqui, ó, então, ó, essa aqui é a linha isobárica da pressão P1. Agora eu vou passar a linha isobárica para a pressão P2, ó. Fazer isobárica. Vocês vão perceber que essa linha vai ser bem útil mais para frente. Aqui, ó, e essa aqui seria a isobárica da pressão P2. Note que P1 e P2 não são iguais, tá? A P1 é maior, P2 é maior que P1, tanto que há um aumento aqui, ó, tá? Levando a pressão da isobárica P1 para a isobárica P2. Joia?
E aí um detalhe importante, qualquer ponto aqui nessa linha aqui tem a mesma pressão que o ponto que é o estado 2. Legal? Agora, uma coisa importante é a seguinte, agora vamos pensar assim, ó, do estado 2 para o estado 3, ó, do estado 2 para o estado 3, nós temos a passagem pelo gerador de vapor, correto? Nessa passagem do gerador de vapor, nós temos a injeção de calor, tá? Nós temos a entrada de calor, e então, ao entrar calor, nós temos no gerador de vapor um processo isobárico. Só que tem um detalhe importante. Aqui o estado 2, ó, note que nós estamos com o fluido no estado líquido. Ó, líquido. Só que na saída do gerador de vapor, nós temos a saída, como o nome diz, né? Vapor. Ou seja, nós precisamos levar do estado 2 para o estado 3, só que indo para a região de vapor, opa, cruzando tudo isso aqui, ó. Então o gerador de vapor vai pegar líquido, vai ir, então, variando, aumentando a temperatura, fazendo a conversão líquido-vapor e depois levando ele até a região de vapor. Uma coisa importante, assume-se aqui que teoricamente, ou nesse primeiro caso aqui, que nós temos o gerador de vapor liberando o vapor para a gente no estado de vapor saturado, ou seja, em cima dessa linha aqui, tá? Então isso quer dizer o seguinte para nós, ó, o gerador de vapor pegará o fluido no estado líquido, injetará calor até transformá-lo ele em vapor saturado. Você fala assim, professor, mas não pode ter vapor superaquecido? Pode, mas esse vai ser um caso que a gente vai analisar futuramente, que é o chamado ciclo Rankine em superaquecimento, tá bom? Aí a gente vai estudar que é essa pequena modificação no ciclo. Nesse primeiro exemplo nosso, nesse primeiro estudo nosso, vamos supor um gerador de vapor que leva o fluido no estado líquido para o estado de vapor saturado, tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Ah, e uma coisa importante, esse processo, ó, ele é isobárico, tá? Então quer dizer que esse processo ele tem que caminhar exatamente por cima da linha isobárica, ó. Olha que interessante, olha como ela foi importante para a gente, porque ele faz esse movimento por cima da isobárica e para aqui, ó, tá? Porque a gente não vai levar ele em superaquecimento, ou seja, não vai trazer não vai trazer aqui para a isobárica aqui do lado do vapor superaquecido, tá? Para aqui. Então, estado 3, tá? Estado 3, vapor superaquecido. Eu vou anotar aqui para não esquecer, ó. O estado 1, a gente está assumindo, ó, líquido saturado, e no estado 3, nós estamos assumindo, vapor saturado, ok? Isso é importante aqui, nesse primeiro caso nosso aqui. Joia? Legal? Então já passamos aqui pelo processo, pelo estágio do gerador de vapor. Agora a gente precisava passar pelo estágio da turbina. O que acontece na turbina quando esse vapor agora adentra a turbina? Passando por ela nós temos uma queda de pressão, um processo de expansão, variação de volume, tá? Mas de maneira adiabática. Lembrando que aqui nós vamos assumir que o processo adiabático da turbina é um processo isentrópico. Lembrando que a turbina leva o fluido do estado 3 para o estado 4 em um processo adiabático com queda de pressão. Então, ó, se a pressão aumenta para cá, nós temos uma queda de pressão para cá, ó. Beleza? Aí a gente vai fazer da seguinte forma, quer ver? Nós teremos aqui, ó, uma queda de pressão isentrópica. Então, ou seja, ó, note que nós precisamos manter aqui, ó, a entropia, não podemos variar a entropia nesse estágio aqui, ó. Aqui nós tínhamos a entropia S1 igual a S2, e aqui nós vamos ter a entropia S3 igual a S4, ok? Tem variação de entropia. Deixa eu desenhar a setinha aqui do ciclo, né? E depois aqui, ó, nós temos uma queda aqui, ó. Joia? Aqui, ó. Aqui, estado 4. Ok? Note que aqui nós temos um processo isentrópico. Aqui é o caso da turbina. Legal? Agora vamos pensar na última parte, ó, que seria o processo 4.1. Tá? No processo 4.1, nós temos a transferência de calor no condensador.
aqui, ó, tá? Então, a retirada de calor em um processo isobárico. Só que aqui, ó, veja, nós temos exatamente a turbina, a saída do fluido na turbina recaindo exatamente sobre a pressão P1, tá? E no condensador, nós temos exatamente um processo isobárico em cima da isobárica P1, ó, tá? Então, só para a gente completar aqui, ó, aqui é a pressão P2 e aqui é a pressão P3, mas como é um processo isobárico, P2 igual a P3. Aqui, como o processo no condensador é isobárico, P1 igual a P4. Legal? E aí, ó, vamos fazer o processo aqui, ó, um processo isobárico, ou seja, tem que fazer em cima da linha isobárica aqui, ó. E olha que interessante como isso daqui representa bem o condensador, ó, porque nós temos na saída da turbina um estado bifásico, pelo menos como denota aqui, ó, no processo isentrópico, um estado bifásico, líquido mais vapor. E aí o que o condensador faz? Ele vai extrair calor, fazendo com que o fluido condense, ou seja, passe, ou seja, todo o vapor que ainda resta, passe para o estado de líquido saturado. Então, nós temos um recomeço do ciclo. Esse ciclo aqui é chamado de ciclo Rankine. Ok? Vamos só também entender o que acontece em termos de energia no ciclo, tá? Ó, do estado 1 para o estado 2, que é, na verdade, o processo de bombeamento, ele é um processo adiabático, mas nós temos a entrada de trabalho, correto? Então, a gente pode escrever aqui da seguinte forma, ó, escrever de preto. Nós temos aqui 1, 2, nós temos a injeção de trabalho, nós chamamos de WB, que é o trabalho na bomba. Do estado 2 para o estado 3, ó, do estado 2 para o estado 3, a gente tem a entrada de calor no gerador de vapor. Ou seja, aqui, ó, nós temos, vou escrever o desenho assim, o Q-high, entrando no ciclo, tá? E aqui do estado 3 para o estado 4, nós temos a expansão na turbina e a saída de trabalho, tá? Então, nós escrevemos assim, ó, WT, tá bom? A saída de trabalho na turbina. E depois do estado 4 para o estado 1, nós temos o processo de transferência de calor no condensador. Então, ao invés de nós termos a entrada de calor, no condensador nós temos a saída de calor, nós chamamos de QLO. Ok? Então, bem, essa daqui é a forma de representar o ciclo Rankine num diagrama muito importante para nós, que é a temperatura e entropia. Importante para você que é estudante é sempre entender que esse mecanismo aqui, ó, da planta de potência, ela pode ser plenamente vista aqui, ó, dentro do diagrama temperatura e entropia. Ou seja, isto, termodinamicamente, é isto daqui. Ok? Entenda o que cada máquina térmica, o que cada dispositivo da máquina térmica faz. Ou seja, ela pega o fluido no estado líquido, leva para vapor, depois de vapor para uma região bifásica, depois da região bifásica para um estado de saturação e assim por diante. É entender todo o processo, o mecanismo real por meio de um ciclo. Ok? Isso é fundamental para que a gente possa trabalhar a partir de agora nos projetos termodinâmicos, pois a gente vai utilizar bastante esse ciclo para que a gente possa resolver e projetar essas máquinas adequadamente. Ok? Então, até a próxima aula aí. Obrigado. Tchau.